Salve, salve galera ligada aqui no canal. Eu sou André Alves, instrutor de armamento e tiro, e vim falar para vocês um pouco sobre a prova de capacidade técnica que é exigida para aquisição de CR, para renovação de CR, para aquisição de arma de fogo, transferência de arma de fogo, entre outros, inclusive para o porte de arma de fogo. Eu sou instrutor de armamento e tiro credenciado na Polícia Federal e resolvi gravar esse vídeo porque muitas vezes o cliente chega até mim. Por mais que eu mande a cartilha para ele, a cartilha de armamento e tiro que está disponível inclusive no site da Polícia Federal, por mais que eu mande para ele, muitas vezes ele chega até mim, não faz a leitura completa do material e ele chega lá sem saber quais são os procedimentos para a prova. Ele chega achando que eu vou dar um curso para ele. Então tem que ficar claro, quando você vai fazer um teste de capacidade técnica, você não está indo fazer um curso, você está indo lá para demonstrar o seu conhecimento sobre arma de fogo, tanto na teoria quanto na prática, dentro do stand de tiro, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui um alvo, vou falar um pouquinho sobre ele, sobre como funciona a prova nele, vou mostrar o alvo humanoide e também vou mostrar o alvo colorido, o alvo 4 cores, que é a prova aplicada para porte de arma de fogo, tá bom? Vou mostrar eles, falar um pouquinho sobre eles, depois eu vou, na continuidade desse vídeo, vai ter aí uma simulação, tanto para a prova de capacidade técnica que é solicitada para aquisição de CR, para renovação de CR, para aquisição de arma de fogo, transferência de arma de fogo, renovação de arma de fogo. Aí a gente já está falando na Polícia Federal. Temos que lembrar que nós temos dois órgãos reguladores: SIGMA, que é do Exército Brasileiro, SINARM, que é da Polícia Federal, Ministério da Justiça, tá bom? Então olha só, esse é o alvo SAT-ANP-PF exigido pela Polícia Federal para a aplicação de provas de capacidade técnica. No meu caso aqui eu estou usando um alvo da LCL, dá uma força para nós. Visto esse alvo, agora eu vou explicar um pouquinho sobre os procedimentos. Então veja bem, o procedimento para aquisição de arma de fogo, renovação, seja SIGMA, seja SINARM, ele é muito similar. O que vai diferenciar geral, vamos fazer cortar no meio aqui, é o seguinte: quando você precisa de um laudo de capacidade técnica para título de CR, EB, SIGMA, tanto faz o calibre da arma que você vai utilizar para essa prova. Eu posso usar uma pistola 22, uma carabina 22, uma calibre 12, eu posso usar uma pistola 380, ou 40, ou 45, ou seja, um revólver. Não interessa o calibre da arma, basta ser um teste de capacidade técnica aplicado por um instrutor de armamento e tiro credenciado na Polícia Federal. Tanto faz o calibre. Quando a gente joga isso para o SINARM, Polícia Federal, que aí a gente está falando de armas de defesa, que seria a famosa posse, aí já muda um pouquinho de figura. Por quê? Você tem que fazer uma prova com uma arma de calibre igual ao que você vai comprar ou superior. Você não pode fazer, por exemplo, uma prova com uma pistola 380 e depois pleitear a aquisição de uma 9mm. Isso não vai acontecer. O seu processo vai cair na pendência e eles vão pedir um novo laudo para você. Então, quando se trata da Polícia Federal, o candidato ele tem que fazer a prova de acordo com a arma que ele quer comprar, no calibre igual, ou seja, eu quero uma 9mm, eu faço uma prova com uma 9mm ou com um calibre superior a 9mm. No meu caso, eu aplico as provas normalmente com a .40. A menos que o cara fale assim, eu quero uma 45, aí eu aplico direto com a 45, que é já para o cara sentir como é a arma. Agora, se ele quer uma 9mm ou uma 40, ele vai fazer a prova de .40, que é a arma mais acessível para mim. Tá ok? Então essa é a diferenciação básica sobre calibres da Polícia Federal e sobre calibres utilizados para a prova da Polícia Federal, SINARM, e do Exército Brasileiro, SIGMA. Tudo bem? Então como seria esse primeiro procedimento, essa primeira prova? Que inclusive eu vou colocar na continuidade do vídeo uma simulação dessa prova para posse e uma simulação da prova para porte, tá bom? Como seria então essa avaliação, esse teste de capacidade técnica para a posse ou para a renovação, que nós já falamos, já entendemos isso, certo? Toda vez que eu falar de posse, eu estou me referindo à posse de arma de fogo, à renovação de arma de fogo na Polícia Federal. A renovação, a posse, a transferência, a aquisição e assim também, que serve para as mesmas coisas, para a renovação de CR e aquisição de CR. Tranquilo? O procedimento básico é o seguinte: primeiro você vai passar por uma avaliação teórica.
de 20 questões, distribuídas aí entre regra de segurança, nomenclatura, conduta no stand, funcionamento da arma, legislação, entre outros. Tá bem divididinha, de acordo com o anexo 1 da portaria da Instrução Normativa 111. Tá ok? Lá descreve direitinho como tem que ser essa divisão da parte teórica dessa avaliação. Lembrando que você só vai iniciar essa avaliação se você me apresentar uma cópia do seu laudo psicológico válida, com menos de um ano que você fez esse exame, tá bom? Se você fez, por exemplo, em janeiro do ano passado e me apresentar agora, não vale mais. Se você fez, por exemplo, há mais de 11 meses, já é complicado você apresentar esse laudo, porque muito provavelmente, quando você chegar até mim, já vai estar dando aí os 12 meses e finalizou, seu laudo não vai ter validade. Então seu laudo tem que ter menos, apesar de da lei falar 12 meses, eu costumo dizer que tem que ter menos de 11 meses, porque aí você teria 30 dias ali para fazer a prova e dar entrada no teu processo, tá bom? Então o ideal é você fazer essa prova com um laudo que tenha no máximo aí 10 meses. Você teria 2 meses para dar entrada nesse processo sem problemas. Se você não me apresentar um laudo psicológico, você não vai fazer essa avaliação. Eu preciso de uma cópia dele. Eu, particularmente André Alves, eu guardo uma cópia desse laudo, junto com o laudo de tiro e com a sua prova teórica e também com o seu alvo por enquanto. Tem uma previsão aí de uma nova IN que talvez não seja mais arquivado por um período tão longo como 5 anos que é o atual. Tá bom? Então você me apresentou o laudo psicológico, fez a prova teórica de 20 questões, aproveitamento mínimo de 60%. O que seria isso, André? Você tem que acertar no mínimo 12 questões das 20 questões propostas, ok? Acertou as 20 questões, nós vamos para a próxima etapa, demonstrar a sua habilidade, a sua capacidade na prática dentro do stand. Como? Manuseando a arma de fogo, efetuando disparos naquele alvo que eu acabei de mostrar, ok? Como funcionará essa primeira etapa da parte prática? Você vai efetuar um total de 10 disparos na distância de 5 metros e o tempo máximo que você tem para fazer isso é 40 segundos. Então já ficou claro aqui que você vai efetuar 10 disparos em 40 segundos. Esse é o seu tempo. Quando que esse tempo começa a contar? Eu vou virar para você e falar, por exemplo, carregar e ficar pronto. Se você já sabe o que é isso, eu vou descobrir isso na hora que a gente conversar. Se você já sabe o que é isso, você vai lá, carregar e ficar pronto. Vai pegar a arma, inserir o carregador, manobrar o ferrolho, travar se for uma embel que é de ação simples, você simplesmente vai travar, uma arma de ação simples, eu falei embel porque é mais comum. Você vai travar a arma e vai para a posição 3. Eu vou perguntar se você está pronto, se você falar que sim, eu dou o comando de fogo. Fogo, seu tempo está correndo. Se tiver algum problema, falhou munição, deu pane na arma, você vai levantar a mão reativa, eu vou parar o tempo e nós vamos resolver o problema para reiniciar a avaliação da onde parou o tempo. Você não vai ganhar os 40 segundos de novo, a gente vai continuar da onde parou o tempo, tá bom? Está quente. Atirador, identifique o alvo à sua frente. Pegue o armamento. Carregar e ficar pronto. Para a primeira série de 10 disparos no alvo humanoide, a distância de 5 metros, tempo máximo de 40 segundos, o atirador está pronto? Pronto. Fogo! Atirador, tira o carregador, para a arma aberta, checagem tátil e visual, arma na bancada, está fria. Aqui só para vocês terem uma ideia, ele efetuou 10 disparos
deu aproximadamente aqui 35 segundos, ele tem 40 segundos para efetuar esses disparos, então aproveitou bem o tempo. O tiro foi bem grupado, zona de pontuação desse alvo decrescente, que é o alvo SAT-ANP padrão Polícia Federal, exigido para esse tipo de prova. Foram bons tiros, totalizando aqui 10 disparos no alvo, a pontuação dele foi 50 pontos, a distância foi 5 metros. Feito isso, foi aprovado, a gente precisaria de 60% de aproveitamento, que daria 30 pontos. Ou seja, se todos os disparos dele tivessem dessa região para baixo, dessa região para cima, dentro da silhueta humanoide, mesmo que não tivesse grupado desse jeito, ele teria atingido a pontuação. Ok? Tem que sempre se lembrar, o centro do alvo é o objetivo. Agora a gente vai para 7 metros. Vamos lá? Segunda série. Está quente, pode pegar a arma. Insere o carregador, manobra o ferrolho, trava, posição 3. Identifique o alvo à sua frente. Para a segunda série de 10 disparos no alvo humanoide. A distância agora é 7 metros, no tempo máximo de 40 segundos. O atirador está pronto? Pronto. Fogo! Parou. Checagem tátil e visual. Tateia. Tá limpa. Arma na bancada. Pista fria. Vamos à frente conferir os impactos. Nesse momento, meus amigos, vai uma dica para o instrutor que faz a avaliação. Utilize sempre duas cores, fica mais fácil você identificar o que foi anotado a 5 metros, o que vai ser anotado a 7 metros. Ah, André, eu só tenho uma cor. Então você vai a 5 metros, por exemplo, fazer o círculo, a 7 você faria um triângulo. De alguma forma você tem que diferenciar os disparos de 5 metros e os disparos de 7 metros, ok? Vamos começar então a análise. Está aqui o 10. Então, 10 disparos no alvo, 50 pontos é o total, 7 metros é a distância. E assim seria a simulação de uma prova tanto para aquisição de CR, para renovação de CR, para aquisição de arma de fogo, para renovação da CRAF na Polícia Federal de uma arma de fogo ou para transferência. Assim seria a avaliação de uma prova dessa natureza. O que pode diferenciar é o calibre e o tipo de arma. No caso aqui nós utilizamos uma pistola MD7 no calibre .40 da marca Imbel, mas poderia ser utilizado uma pistola, por exemplo, uma PT-100 da Taurus, também no calibre 40. O que ia diferenciar seria a forma de início da prova pelo funcionamento da arma ser diferente. Poderia também ser aplicada essa mesma prova com um revólver, que também iria diferenciar na quantidade de séries, já que o revólver não tem um tambor para 10 disparos, seriam 4 séries de 5 disparos. Seria essas as pequenas variações. Quero agradecer aqui ao Felipe, que é meu filho, que fez essa simulação, ok? Muito obrigado. Lembrando, você que é o seguinte, você precisa passar por todas essas etapas. Primeiro você faz o laudo psicológico, traz o laudo psicológico para mim, faz a prova teórica, depois você vai fazer a prática. Tudo bem? Terminou essa prova, você já vai sair com um laudo de capacidade técnica, que no meu caso já vai sair assinalado que serve tanto para o CR quanto para a Polícia Federal. Porém, lembrando que para a Polícia Federal vai ser no calibre da arma que você fez a prova. Então se você solicitou para mim para fazer uma prova com revólver 38, esse laudo vai servir para o EB, de qualquer forma. Mas se você quiser adquirir uma arma de fogo pela Polícia Federal, a única que você vai poder adquirir é no mesmo calibre ou inferior.
Então se eu te apliquei uma prova com um revólver 38, você pode ir lá adquirir um revólver 38 ou um revólver de um calibre menor. Maior, não. Tá bom? Então toda vez que você for adquirir uma arma de fogo pela Polícia Federal, ou você for renovar o registro na Polícia Federal, ou pleitear um porte, qualquer que seja a situação que seja na Polícia Federal, no Sinarme, você vai precisar fazer a prova com uma arma de calibre equivalente ao que você quer adquirir ou portar. Não vamos esquecer disso. Esse é o procedimento inicial para a prova de aquisição e renovação no geral. Tudo bem? Agora eu vou trazer aqui um outro alvo para vocês, que também é um alvo no padrão exigido pela Polícia Federal. Esse é o alvo multicolorido. Perceba que eu tenho aqui, ó, zona de pontuação amarela, zona de pontuação verde, vermelha e azul. Esse é o padrão. Se você perceber bem aqui no alvo vermelho, a iluminação está atrapalhando, você vai perceber que eu tenho linhas pontilhadas. E aí você olha no amarelo, quase que não aparece. No azul e no verde, esquece que você não vê. Esse é o padrão. Se você for fazer a prova e tiver aquelas linhas tracejadas pretas escuras, está fora do padrão. Segundo informações da Polícia Federal, isso facilitaria a vida do candidato. E não pode, porque o padrão proposto pelo criador foi esse, de uma forma que a uma certa distância você já não enxergaria as linhas pontilhadas. Tudo bem? Vou colocar aqui para eu explicar para você como funciona esse alvo. Aqui a gente já estaria falando de uma prova para porte de arma de fogo, tá ok? O total de disparos que você vai efetuar na segunda etapa, porque a primeira etapa seria igual à da posse, 20 disparos, 5 e 7 metros. Essa seria a primeira etapa, ou melhor, seria a segunda, porque a primeira etapa é a prova teórica também. Então você faria a prova teórica, faria o alvo humanoide, distância de 5 e 7 metros, e depois viria para o alvo 4 cores, ou melhor, multicolorido. Como seria o procedimento aqui? Você já efetuou 20 disparos no alvo humanoide. Agora você vai efetuar mais um total de 24 disparos no alvo 4 cores. E vai ser dividido em 6 séries de 4 disparos, sendo 2 disparos em cada cor comandada, no tempo máximo de 10 segundos para o público civil. Se a gente for falar de institucional, né, se eu for aplicar essa prova, por exemplo, numa guarda municipal, aí a gente já estaria falando de institucional, seria o tempo máximo de 8 segundos. E para o credenciamento da Polícia Federal, o tempo máximo é 6 segundos. Ou seja, 2 disparos em cada cor comandada, no tempo máximo de 6 segundos. Porém, não é o caso de vocês, não nesse momento. Aqui a gente estaria falando da prova para porte. Então, para porte, como funcionaria? 6 séries de 4 disparos, sendo 2 disparos em cada cor comandada, no tempo máximo de 10 segundos. Então, vou pegar mais uma vez o alvo aqui para ficar mais fácil de você entender. Por exemplo, eu vou lá e comando para você: vermelho, amarelo. Você vai ter que efetuar 2 disparos no vermelho, 2 disparos no amarelo. André, no momento que eu fui efetuar um disparo no amarelo, um tiro do amarelo acertou o vermelho. Eu sofro alguma punição? Sofre. Na verdade, para mim são duas. Primeiro, que você deixou de pontuar, então você já perdeu os pontos, ou melhor, deixou de ganhar os pontos que poderia ter ganho. Segundo, o tiro que você acertou aqui no vermelho, que era para ser no amarelo, você vai perder 5 pontos. Tá bom? Isso impacta muito? Impacta. Por quê? Para você ser aprovado nessa avaliação, você precisa ter no mínimo 72 pontos. Então você vai efetuar 24 disparos nessas zonas de pontuação. E eu vou chegar mais perto aqui para você entender a zona de pontuação direito. Reparem que eu tenho ao centro uma zona de pontuação 5, vai se afastando 4 e 3. Aqui nesse caso eu não tenho 2, 1 igual eu tenho no humanoide. Então veja bem, eu vou efetuar um total de 24 disparos e eu preciso de, ao final desses 24 disparos, eu somar uma pontuação equivalente a 72 pontos. Pessoal, isso vai ficar muito mais fácil de entender quando você vê o simulado. Eu vou fazer o simulado e depois a gente vai fazer a conferência. O que tem que ficar claro? Você não pode atirar na cor não comandada. Então se eu falei azul, amarelo, é azul e amarelo. 2 no azul, 2 no amarelo. Você não pode inverter, fazer 2 no amarelo e 2 no azul. Se você fizer isso, cada tiro que você der nas cores vai ser menos 5 pontos. Nesse caso aí, você já estaria com menos 20. Então não façam isso. André, e se eu acertar bem no meio entre uma cor e outra?
Você falou vermelho, amarelo, eu acertei 2 tiros no vermelho, 1 tiro no amarelo e o quarto tiro ficou bem naquela corzinha, bem no meio entre o vermelho e o amarelo. Eu perco ponto? Não, nesse caso você não perde ponto, desde que tenha atingido a cor que eu comandei, mesmo que atingir um pouquinho da outra cor não comandada. Mas o principal é você atingir a cor que foi comandada, tá bom? Essa é uma situação. Outra situação, nessa prova aqui o ideal é você usar o apito para iniciar e o apito para finalizar os 10 segundos. Então veja bem, se você efetuar um disparo antes do comando de fogo, você já está eliminado, ok? Mas nesse caso aqui, se você efetuar um disparo após o apito de término da série, você também perde 5 pontos, tá bom? André, você me mostrou aqui o alvo, vou mostrar de novo. E se eu acertar fora da zona de pontuação, nessa região aqui? Se você acertar nessa região, você deixa de ganhar o ponto, desde que a cor comandada seja a região que você acertou. Última forma, volta um pouquinho. Se você acertar essa região que não tem pontuação, ou seja, que não tem nota, você simplesmente não vai ganhar o ponto, desde que é claro que você tenha acertado essa região da cor que foi comandada. Não pode você acertar a região, por exemplo, não pontuada do vermelho, se eu comandei a região azul, se eu comandei a cor azul, aí não vai valer, aí você vai ser descontado 5 pontos. Então tem que ficar claro para você, toda vez que você trocar a cor, que você acertar um tiro numa cor que eu não comandei, você vai ser penalizado em 5 pontos. Todas as vezes. Tá ok? Mas tudo bem, André, você foi até o final, fez os 24 disparos e aí a gente vai depender da arma que a gente vai utilizar. Se você, por exemplo, tiver vou fazer, por exemplo, com um revólver, vão ser várias séries, você vai ter que municiar todas as vezes. Então você vai abrir o revólver, colocar 4 disparos, fechar e efetuar seus disparos. Terminou, vai abrir, ejetar e colocar mais 4. Se for pistola, dependendo do número de munições que esse carregador comporta, pode ser 3 carregadores com 8 munições ou pode ser 2 carregadores com 12 munições. O importante é ser 24 tiros ao final. Tá bom? Fez os 24 disparos, eu vou conferir se tem 6 disparos em cada alvo, se você não trocou a cor, tudo mais. Conferi que tem 6 disparos em cada alvo, vou conferir a zona de pontuação e vou fazer a somatória. Somei cada cor, somei a pontuação. Deu mais que 72? Você está aprovado. Não quebrou regra de segurança? Está aprovado. Deu menos que 72? Infelizmente não dá. Daqui a 30 dias, que é o prazo, inclusive eu não falei no humanoide, mas já estou falando agora, o prazo para você refazer uma avaliação após a sua reprovação é no mínimo 30 dias. Deu 30 dias, você pode pleitear uma nova prova. Antes disso, não. Ah, André, mas e se eu for em outro instrutor? Toda vez que você assina um laudo de capacidade técnica, tem uma declaração que diz lá que você não se submeteu a uma prova dessa nos últimos 30 dias. Você assina lá dizendo que não se submeteu a essa prova. Ah, mas você não vai saber, André, eu fui fazer com outro cara, eu não vou saber. Só que eu, quando reprovei você, se você não foi aprovado, eu reprovei não, que eu não reprovo ninguém, né? Eu digo que eu não reprovo ninguém. A pessoa que se reprova, né? Porque não depende de mim a sua aprovação. Se você fez o mínimo necessário, você vai ser aprovado. Não precisa eu gostar de você ou não gostar de você. Você cumpriu os requisitos legais, você vai sair com o seu laudo na mão. Se você não cumprir com os seus requisitos legais, infelizmente você não vai sair com o seu laudo e eu vou informar a Polícia Federal ao final do dia que você foi reprovado. E aí você vai e faz uma prova com outra pessoa em menos de 30 dias. Se houver uma conferência, né, uma hora ou outra isso pode acontecer, eles vão perceber que você já havia feito uma prova, que você foi reprovado e você fez uma nova prova em menos tempo do que o obrigatório, que é 30 dias. O que pode acarretar isso? Artigo 299 do Código Penal. Você assina essa declaração quando você está dando entrada no seu processo, de que você não está faltando com a verdade, que você está ciente disso, que todas as informações ali são verídicas. Né? Então você pode se complicar. Aí não é comigo, instrutor. A minha parte é passar para a Polícia Federal se você foi aprovado ou não. Se você faltar com a verdade, não é comigo que você vai resolver, vai ser com a Polícia Federal. Tá certo? Processo crime contra você. Atirador pode
uma série vermelho, amarelo, vermelho, amarelo. Atenção, atirador. Retira o carregador da pistola. Para a arma aberta, checagem tática visual. Arma na bancada. Está fria. Nessa simulação, o que a gente tem que entender aqui, ó? Primeiro, você não pode inverter as cores. Então, se eu comandei verde, amarelo, os primeiros 2 disparos tem que ser no verde, os próximos 2 no amarelo. Se eu inverter as cores, eu já vou perder os pontos, ok? Menos 5 pontos por cada tiro invertido. Então, quando a gente chega para avaliar o alvo, a primeira coisa que nós temos que ver é se tem 6 disparos em cada cor. Esse é o primeiro ponto, para garantir que não tem tiros a mais. Então, vem aqui, avalio se tem os 6 disparos. Depois de avaliar se tem 6 disparos, garantiu que não tem mais disparos a mais em nenhum dos alvos, né, em nenhuma das cores, aí a gente começa a fazer a somatória. No azul, por exemplo, foram 30 pontos. No vermelho, 29 pontos. No amarelo, 28 pontos. No verde, 28 pontos também. Agora eu somo todas essas notas, teria aqui R$115 pontos. De um mínimo que também é 60%, que seria 72 pontos. Ou seja, acima de 72 pontos até o máximo 120, você está aprovado nessa avaliação. Ok? É isso aí. Se você gostou desse conteúdo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo no canal. Eu vou trazer muitos temas interessantes para vocês aqui. Vou trazer temas como história sobre armas, legislação de armas, treinamentos, técnicas de tiro, entre outros. Fique ligado no canal. Fique ligado no canal, muito em breve teremos mais novidades. Valeu!